Abre sua Bíblia, por favor, em 2 Reis, capítulo 7. 2 Reis, capítulo 7. Segundo Reis, capítulo 7. Fala Deus. Crônicas, segundo Reis 7. Nós vamos ler o versículo 1 e 2, e depois nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 7. Versículo 1 e 2, diz assim: Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a esse tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Versículo 2. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Agora, versículos 5 ao 7. E levantaram-se ao crepúsculo para... Não, vamos ver o versículo 4. Versículo 4. Desculpa, gente. Versículo 3. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Versículo 4. Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Círios. E se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, então somente morreremos. Amém? Até aqui. Olha só. E eu venho numa sequência de pregações sobre os profetas. A gente já falou de Micaías, Elias, agora a gente está indo já para o final do ministério de Eliseu. E eu estava pensando em casa, que quanto mais eu falo dos profetas, mais eu tenho vergonha de ser chamado de profeta. E eu tenho vergonha alheia desses homens que hoje se autodenominam profetas. A gente vê tanto homem e mulheres hoje se autodenominando profetas, e quando a gente vê a história dos profetas, o que é um profeta, a gente vê que isso que tem hoje tem nada a ver com profeta. Mas uma coisa que algumas pessoas dizem hoje é que os profetas apenas profetizavam correção, e não é verdade. Os profetas profetizavam bênção também. A questão é que eles não profetizavam só bênção, só provisão. Eles profetizavam provisão, mas também profetizavam correção. Hoje, os profetas de hoje só profetizam bênção e não profetizam correção. Mas essa passagem aqui, especificamente nessa, é uma passagem muito linda, muito interessante. Olha só. Nós estamos falando de um período em que o povo de Deus, o reino estava dividido. Tinha o reino do sul, que era Judá com capitão em Jerusalém, e o reino do norte, que era Samaria, Israel com capitão em Samaria. Nós estamos falando especificamente de Samaria. Israel, reino do norte, capitão em Samaria. É um período em que o rei da Síria,
e está constantemente guerreando contra o povo de Deus. E a gente fez uma pregação, não vou fazer um resumo do que eu falei, porque é muita coisa. Mas durante várias guerras, o rei da Síria, Ben-Hadad, vocês vão lembrar, eu venho falando bem desse nome, até faço o trocadilho, Ben-Hadad, ou Mal-Hadad, Ben-Hadad, rei da Síria, se levanta contra o povo de Israel. E vocês vão se lembrar que teve um episódio que sempre que o rei da Síria ia atacar o povo de Deus, Deus revelava o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu, não manda o soldado por ali, porque o rei da Síria mandou, aí o rei da Síria descobriu que era Eliseu, mandou soldados para prender Eliseu, o moço de Eliseu viu aquilo, ficou assustado, e Eliseu orou e falou, Deus abre os olhos dele, e o menino viu carros de fogo ao redor protegendo eles, falou, maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou, Deus cegou os soldados do rei da Síria, ele levou até Samaria e deu comida e bebida para eles e mandou eles embora. Depois disso, o rei da Síria pega o seu exército e cerca Samaria. Aí é o que eu preguei quarta-feira passada, retrasado. E cerca Samaria. Por quê? Eles só cercam a cidade e eles vão morrer de sede e de fome. Então eu não preciso nem atacar. Porque ou eles morrem lá, ou eles saem para a gente matar. E isso, gente, tem muito a ver com a nossa vida espiritual. Nós, muitas vezes, somos cercados espiritualmente e a gente fica sem ter saída. E muitas vezes a gente se abate e não tem força para buscar a única saída, que é Jesus Cristo. Como assim ele é a saída? Se nós estamos cercados, há uma porta que é a saída, e Jesus Cristo disse, eu sou a porta. Amém, gente? Então, há uma saída, mesmo quando o inimigo nos cerca. Samaria ficou cercada. E vocês vão se lembrar que eu falei, a situação ficou tão grave, que eles não tinham o que comer. E eles começaram a comer carne de jumento, que era proibido pela lei, e pagar caríssimo pela cabeça de jumento. Eu falei isso aqui. Até eu falei para vocês, se cabeça de frango quase não tem carne, imagina uma cabeça de um jumento. E eles começaram a pagar caríssimo pela cabeça de jumento. Eles começaram a pagar caríssimo por esterco de pombo. E alguns historiadores dizem que depois nem esterco de pombo tinha mais, que eles começaram a comer o pombo. Acabando o jumento, acabando o pombo, eles começaram a comer carne humana. Vocês vão se lembrar das duas mulheres, que uma combinou, olha, hoje a gente come o teu filho, e amanhã a gente come o meu. Então eles caíram até para o canibalismo, porque o desespero de não ter o que comer, porque a cidade estava cercada e eles não tinham acesso. E eu vou parar por aqui, eles comeram mais coisas que eu não quero falar, porque o nosso estômago não merece isso. Quase na hora da janta. Enfim, a situação ficou caótica, a situação ficou crítica. Se eles saíssem, o exército do inimigo matava. Se eles ficassem, morreria de fome e de sede. E agora? O que fazer? É nesse contexto que eles estavam nessa situação extremamente difícil. Só que eles estavam e não tinham consciência debaixo de uma promessa. Eu vi um pregador fazendo isso, agora eu lembrei. Eles estavam debaixo de uma promessa. Espera aí, estava tudo errado, passando fome, morrendo de fome, mas tinha uma promessa. Qual a promessa? Deus mandou o profeta falar, logo no capítulo 1, que amanhã eles teriam farinha barata, a preço barato para comer. Ou seja, Deus estava falando, vocês vão passar esse dia de prova, mas amanhã eu vou trazer provisão para vocês. Eles não se atentaram, eles nem acreditaram, sabe por quê? Muitas vezes a gente está na prova e a gente não se apropria das promessas de Deus na nossa vida. Gente,
No versículo 1 e 2, nós lemos aqui, ó. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase esse tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo. Hoje vocês não têm que comer, mas amanhã, nesse horário, haverá provisão de Deus. Oh, meu Deus do céu! O soldado de confiança do rei, o rei de Israel, Jorão, pegou e falou: Deus vai fazer isso? Pode ver no versículo 2, o soldado duvidou, mas Deus não vai fazer mesmo. Sabe por quê? Esse soldado simboliza muitas vezes nós, porque a gente olha a circunstância e fala: não tem jeito, minha área financeira é estourada, não tem jeito, minha esposa não tem jeito, meu marido não tem jeito, meu filho não tem jeito. A gente olha como esse soldado, que a gente olha a circunstância, mas só que o nosso Deus está além da circunstância, aleluia. Você pode ver tudo errado e não tem mais jeito, mas para o teu Deus é o Deus do impossível. Oh, aleluia. Eu quero que você grava isso aí, ó, que o soldado, que nós vamos voltar nisso, que o soldado falou no versículo 2, porém um senhor, em cuja mão o rei se encostava, ou seja, era um soldado de confiança do rei, respondeu ao homem de Deus, disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, olha, ele está duvidando de Deus, eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia fazer isso? E disse, aí Eliseu falou para ele: você vai ver com seus olhos, você não vai comer. Eu tenho até medo quando o profeta de verdade fala. Gente, quando alguém falar, Deus pode fazer, Deus vai fazer, se apropria. Olha, Deus pode fazer, amanhã eu creio. Eu estou orando aqui, gente, e é interessante que esse texto eu estou pregando para mim, porque eu falei que eu vou orar durante uma sequência de cultos, não sei quanto, pela nossa área financeira, porque eu e mais algumas pessoas precisamos de um milagre na área material e financeira. E eu estou orando, porque eu creio num Deus que pode fazer. Amém, gente? Amém. Aleluia! Eu não estou como esse homem aqui, nem se Deus desse a janela do céu. Eu estou crendo num Deus que quando quer, Ele manda um corvo trazer alimento. Quando Ele quer, Ele abre a janela do céu. Quando Ele quer, Ele faz o pé trazer a moeda. Mas Ele traz a provisão para o filho e para a filha dele. Escuta. Cidade cercada, todo mundo morrendo. Do lado de fora tinha 4 leprosos. Quando se fala em leproso na Bíblia, você está falando de uma pessoa totalmente excluída. Porque pela lei em Deuteronômio, em Filipenses, oh meu Deus do céu, em Levítico 14, a lei falava que os leprosos tinham que ficar totalmente fora da sociedade. O leproso não podia se relacionar com ninguém. Ou seja, o leproso ele tinha que ficar 7 dias fora do arraial. Depois de 7 dias, ele teria que se apresentar ao sacerdote. E aí tinha todo um processo de purificação se a lepra tivesse passado. Caso contrário, enquanto ele estivesse com lepra, ele tinha que ficar... Tem até uma mensagem de Marco Feliciano que fala Vale dos Leprosos. Porque eles tinham que ficar fora da sociedade. E se, por acaso, um leproso aparecesse lá na frente e na sua frente, ele tinha que bater no peito e gritar imundo, 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 para te avisar que ele tinha lepra. Então, o leproso, gente, era uma pessoa que não podia participar do culto, não podia viver com a família, não podia viver em nada da sociedade. Era uma pessoa marginalizada, esse é o termo, marginalizada. Ninguém aceitava um leproso. Ninguém aceitava um leproso, ele era rejeitado. Alguns falam, aqui nós vamos entrar no improvável. Eles estavam fora da cidade, fora dos muros da cidade, dos portões, ele estava próximo aos portões da cidade. E aí eles chegaram e começaram a conversar entre eles. Espera aí, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Vamos levar, eu não posso ficar falando.
Versículo 4. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, não adianta nada, e morreremos. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Gente, isso aqui é tremendo. Porque chega uma hora na nossa vida que a gente tem que tomar uma atitude. Não adianta ficar no cantinho, chorando, esperando que as pessoas tenham pena da gente, que as pessoas tenham dó da gente. Gente, a pior coisa que tem é as pessoas tratarem como coitadinho. As pessoas querem, vem aqui, tadinha, tadinho. Não, coitado é filho de rato, que nasce no mato pelado. Gente, a pior coisa que tem é as pessoas ficarem com a gente por dó. As pessoas quererem nos ajudar por dó. A pior coisa que tem, a gente ficar no canto chorando, lambendo as feridas. A gente tem que levantar e ir à luta. A gente tem que levantar e correr atrás. Não esperar que ninguém faça nada por nós. Se que aparecer alguém para ajudar, glória a Deus. Se não ajudar, eu vou em frente, vou seguir. Deus vai dar um jeito, sou filho do rei, filha do rei. Você não pode ficar lá no canto chorando as pitangas, como diria Maria da Penha, minha mãe. Levanta e vai à luta. A pastora Edna falava assim: nós temos que sair do lugar de acomodação. É coisa de Edna, sabe? E é verdade. Você lembra, né, Maria? E é verdade. A gente tem que ir atrás, gente. Tem uma música, até virou música. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Tem que correr atrás, tem que batalhar. Se eu ficar parado, eu vou fazer o quê? Vai acontecer o quê? Se eu ficar acomodado, as portas vão se abrir automaticamente, porta da esperança do Silvio Santos? Não, eu tenho que ir, mas e se não der? O pastor Luiz, o não eu só tenho. Mas eu tenho que ir, eu tenho que levantar, sacudir a poeira e ir à luta. É isso que nos mostra isso aqui, gente. Nós temos que tomar uma decisão na nossa vida. Nós precisamos. Deus não vai tomar a decisão por mim. Na verdade, Deus já tomou a decisão por mim. Eu tenho que me apropriar da decisão que ele tomou. Como assim ele tomou? Tem um versículo que eu aprendi, vocês também, com o pastor Fábio, que eu falava ele errado. Pastor Fábio. Eu falava ele errado. Que é Romanos 12, 2, e eu vejo um monte de pastores, missionários, falando ele errado. Que é a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Presta atenção que as pessoas falam que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É meio que automático falar desse jeito. E não, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Pode estar desse jeito. Olha lá. Se a vontade dele é boa, agradável e perfeita, quer dizer que ele tem o melhor para nós, amém, gente? Então Deus já decidiu o que ele tem preparado para nós. Aí eu vou ficar chorando nos cantos, mendigando. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Para com isso. Levanta a cabeça, vai em frente, vai à luta. Oh, aleluia. Deus é contigo. Amém, amém. Deus é contigo. Levanta, vai à luta. Quem quiser vir com você, vem. Quem não quiser, fica para trás. Ah, meu Deus do céu. Eles levantaram e foram. É interessante. Eu vou contar para. É interessante que, enquanto eles estavam indo, os soldados, as sentinelas dos sírios, ouviram, veja bem, eram quatro leprosos. A sentinela do soldado sírio ouviram um duelo de um grande exército. Deus fez com que os passos, dos quatro
leprosos soassem para o inimigo como o passo de um grande exército. Você entendeu? Eu vou falar igual o professor. Eu estou fazendo um curso online da Academia dos Pregadores, né? E o curso que eu estou falando agora é sobre o livro de Crônicas. Aí o professor, ele mais prega do que ensina. Aí ele, vocês não estão com nada. Ele fala, né? Aí o pessoal fica assim, vocês não estão com nada. Gente, aí eu não sei fazer essas coisas. Mas presta atenção, gente. Olha só. 4 leprosos andando. Passos normais. Deus entra no mistério, e aí é mistério, e faz com que os passos dos 4 leprosos para o inimigo soe como o som de um grande exército. Aí eu vou te explicar uma coisa. Os nossos passos, movidos pelo Espírito Santo, faz com que o inferno trema, faz com que Satanás trema, porque os nossos passos, potencializados pelo poder de Deus, aleluia, aleluia. Por isso que tem lá a ordem para marchar, porque quando você anda, as suas pisadas faz com que os demônios saiam da tua frente, e se cumpre o que está escrito em Isaías: eis que irei adiante de ti, endireitando os caminhos tortos, quebrando os ferrolhos de ferro e despedaçando as muralhas de bronze. Oh, aleluia! Quando você sai da acomodação, quando você toma uma atitude na tua vida, o teu Deus vai contigo e vai despedaçando e vai abrindo o caminho e você vai marchando para a vitória. Aleluia! 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 Gente, só realiza quem vai à frente. Só conquista quem vai à frente. Eu estou falando porque eu vivi isso a minha vida toda. Eu sou improvável, gente. Eu tenho um amigo, e eu posso chamá-lo de amigo, é o Walter, um professor de matemática, um cara muito inteligente. Muito, muito inteligente. Debate. Eu gosto de debate, tá, gente? Deus está tirando isso de mim. E eu estava debatendo com o Walter, e eu não concordava com nada que ele falava. E eu ia ele debatendo, porque a pessoa inteligente diverge, tem opiniões diferentes. Aí eu chegava em casa e eu ficava pensando. Aí não é que o Walter tem razão? Que tem pessoas que você debate, ela fica com raiva de você. Tem pessoas que, por exemplo, você chega e fala assim, isso aqui é azul. Aí não, isso aqui é bege. Outro fala, não, é vermelho. Aí você, isso aqui é azul. Tá bom, vai, é azul. E a pessoa vira a cara para você, porque você não concordou com ela. E não, use seus argumentos para provar o que você está pensando e continuamos amigos. Mas só que as pessoas não têm preparo para isso, estou falando sério. E eu e o Walter, a gente debatia demais. Depois eu chegava em casa, não é que o Walter tem razão? Aí eu chegava para o Walter e falava, Walter, agora eu concordo com o que você falou. E isso por muito tempo assim. Até hoje a gente se dá muito bem. O Walter chegava para mim e falava assim, Wilson, você é um ponto fora da curva. Porque, irmãos, tem uma mensagem que, assim, tinha tudo para dar errado e deu certo. Não sou só eu. Tem muita gente assim. Pessoas que cresceram sem pai, pessoas que cresceram sem mãe, pessoas que cresceram no meio da criminalidade, pessoas que cresceram no meio da droga, pessoas que cresceram no meio da prostituição, pessoas que passaram fome, pessoas que não tinham condições nenhuma, e de algum jeito elas conseguiram construir alguma coisa na vida delas. Sabe? Pessoas como eu, que teve vez de ir dormir para não pensar na fome, porque não tinha o que comer. Porque o padrasto bêbado, a mãe doméstica, minha mãe não tinha tempo de acompanhar a gente. Mas de algum jeito, gente, eu não me droguei, meus colegas se drogavam. Mês passado morreu o último dos que saíam comigo para as festas. E eu não bebi, eu não sei o gosto da maconha, graças a Deus. O cheiro eu sei. Mas tem algumas pessoas
que, apesar de todas as adversidades, é aí que eu quero chegar. Eu fui criado até os 8 anos com a minha avó, que criou o Marcos, meu irmão, que é o marido da Zelma. E tinha a fase na nossa casa, gente, que o café da manhã era café com farinha. Porque não tinha pão, não tinha leite. Eu lembro, uma vez era pequenininho, então não lembro agora, a memória não guarda muito. Chegava, não sei se vocês já chegaram a ver, naquelas charrete que vem puxado por um burrinho, alguma coisa assim, e tem aquele tonel de metal com leite, e aí vem na fazenda para... eu lembro que de vez em quando um senhor ia lá e levava aquele leite. Era muito difícil. Normalmente era café com farinha de mandioca. Agora, quando era farinha de milho, aí era chique, gente. Tinha dia que era café com farinha de milho. Meu Deus, topzera. Sabe? Eu cresci desse jeito. Mas alguma coisa me fez ir em frente. Eu terminei o 3º ano do ensino médio e eu não sei, alguém falou, Wilson, eu vou prestar vestibular, não sabendo o que era vestibular. Que não é igual hoje, que os professores conversam com a gente. Eu não sabia o que era. Vou prestar vestibular, vamos lá. Cheguei, passei bem no vestibular. Entrei na faculdade, não sabia nem onde eu estava entrando. Eu passei 1 ano inteiro sem pagar a faculdade. 1 ano inteiro. Eu só paguei a matrícula e a primeira mensalidade. O resto do ano todo, gente, eu não paguei nada da faculdade. Quando chegava a prova de todo mundo, a minha não vinha. Eu tinha que ir na secretaria, enquanto todo mundo fazendo a prova. Eu lá na secretaria, com cara de coitado. Aí eu ia para a secretária e falava, aí ela liberava a minha prova, quando o pessoal estava acabando, eu estava começando. Eu nunca repeti uma matéria, DP, eu fiz 5 anos, não repeti nenhum ano. E apesar de todas essas adversidades e outras, eu nunca desisti. Mas eu vou te dizer uma coisa, Deus nunca me abandonou. Eu não era crente, e Deus colocou pessoas na minha vida, como meu amigo Geraldo. Gente, o Geraldo, sabe a Bíblia diz que é amigo mais chegado do que, gente? Geraldo. Gente, eu não tenho palavra para descrever o Geraldo. O Geraldo chegou a mim, Geraldo, se fosse hoje, Geraldo ia ser processado, porque ele, meu Geraldo, sempre me chamou de neguinho. Os outros chamavam de Wilson, embora eu não seja um neto, mas eu acho que eles achavam que eu era grande, não tão grande quanto ele. Mas o pessoal me chamava de Wilson. O Geraldo, meu amigo, me chamava de neguinho. Ele chegava para mim, naquela época do passe, não sei se lembra, um passe, eram 2, tinha o laranja e o marronzinho para complementar. Ele chegava para mim, você pagar a passagem da faculdade. Gente, nesse primeiro ano, escuta isso, nesse primeiro ano, eu fiz uma lista para pedir dinheiro na rua. Eu fui lá no topo do Parque do Lago, eu passei de porta em porta. Falei, estou fazendo faculdade, eu não tenho dinheiro para pagar, você pode me ajudar? O Geraldo chegou e falou, neguinho, faz o seguinte, faz uma lista para mim. Ele trabalhava na antiga Telesp. Ele saiu pedindo dinheiro para mim na Telesp. Você acredita? Ele chegou, isso aqui é para ajudar meu amigo, isso aqui é para ajudar meu amigo. Quem faz isso por alguém, gente? Ninguém. Eu sei, eu não era crente, e eu sei que Deus já era na minha vida. Sabe por que eu sei? A minha primeira escola foi dia 23 de setembro de 1988. Não tem cara de tio, não, mas faz tempo. Eu cheguei lá, e, gente, me deu até diarreia, porque é tanta fome que eu cheguei 3 da tarde, tinha café e banana, pensa bem. E o que eu tomei de café comendo banana, me deu diarreia. Aí chegou uma mulher que eu nunca vi na vida. Ela me deu uma quantia que hoje corresponderia a mais de R$500. E ela falou, isso aqui é para ajudar na faculdade. Eu nunca mais vi essa mulher, nem para agradecer. Foi um anjo que Deus colocou na minha vida. No final do ano, eu tive o dinheiro para pagar todas as mensalidades do ano todinho. Porque Deus cuidou de mim. Mas Deus só trouxe provisão para mim. Comer nem comia, né, gente? Saía da faculdade, quem estuda, o estômago na cacunda. Mas sabe por que eu consegui fazer 5 anos com todas essas adversidades? Eu podia ter desistido. Eu podia falar, gente, que é isso? Tá difícil? Não. Mas eu não nasci para desistir, gente.
Eu não sou teimoso, eu sou persistente. Muda só a palavra, semântica. Por que eu estou contando isso para vocês? Não estou falando por mim. Primeiro eu quero te mostrar que Deus está sempre no controle da nossa vida. Apesar de estar difícil, Deus está cuidando de você. Apesar das circunstâncias estarem adversas, Deus está cuidando de você. E o Deus que cuidou de você até aqui, vai continuar cuidando de você. Você não pode desistir, você não pode parar. Você tem que seguir em frente, como esses leprosos. Porque o inimigo está lá na frente pensando, eu vou fazer ela parar. Mas ele está ouvindo você marchando como aos passos de um exército. Você pensa que está marchando sozinha, mas o teu Deus está fazendo as tuas pisadas estremecer o inferno. Por isso eu te digo, não pare, siga em frente, marcha. Você não é derrotado, você não é derrotada. Talvez hoje você esteja vivendo uma circunstância adversa, mas Deus tem algo grande preparado para você lá na frente. Marche, crente. Oh, aleluia. Eu já estou encerrando. Quando os leprosos chegaram no arraial dos sírios, não tinha ninguém, porque os sírios correram, falaram, eles falaram, peraí, eu acho que o rei de Samaria alugou o rei do Egito e alugou o rei dos heteus, então, vamos fugir, porque a gente não vai dar conta. E o inimigo fugiu. E eu quero, e agora sim, Senhor, em nome de Jesus, eu quero profetizar. O inimigo vai fugir do seu caminho. Ele veio por um caminho, mas ele vai sair por 7. E agora, já que eu comecei, Espírito Santo, assina em cima, Senhor, a minha palavra. A palavra do Senhor diz que o ladrão, quando é descoberto, ele tem que devolver 7 vezes mais, restituir àquele que foi roubado. Eu profetizo a restituição da tua vida 7 vezes mais, em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Estou liberando a palavra dentro do texto. Quando os leprosos chegaram, gente, pensa na empolgação dos leprosos. Chegaram no arraial do Sírio, porque aí eu fiquei pensando, me veio hoje o estalo, porque eu sempre li esse texto e eu não entendi por que lá no arraial tinha roupa, tinha ouro, tinha prata, tinha muita, mas muita comida, tinha cavalo, tinha jumento. Por que tinha? Aí hoje eu parei para pensar. E os sírios, lembra que eles estavam cercando a cidade? Então eles estavam preparados para ficar muito tempo. O inimigo tinha muita provisão lá para poder ficar bastante tempo. Quando eles fugiram, eles deixaram tudo para trás. Os leprosos chegaram, viram ouro, viram prata, roupas caríssimas, comida, comeram. Está no texto. Vamos ler, só para não ficar só como diz aquelas irmãs da Assembleia, que quando dá oportunidade, quem já foi da Assembleia sabe, ou igrejas similares. Elas têm oportunidade, elas contam um testemunho, aí depois elas cantam um hino, aí depois elas falam, para não ficar só nas minhas palavras, vamos ler uma passagem. Você fala, meu Deus do céu, eu não aguento mais. E sabe quem é que sofre? Sabe quem é que sofre? Quem está dirigindo o culto. Principalmente quando é festividade, tem um monte de pastor para dar oportunidade, aquela pessoa pegou quase metade do culto, você fala, aí eu, né, tomo bronca da pastora, eu tenho maneira de ficar assim, ó. O que eu vou fazer? Mas para não ficar só nas minhas palavras, olha só. Sim, versículo 8. É 8, Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, e beberam, e tomaram ali ouro e roupas, e foram e esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram algumas coisas e a esconderam. Eles chegaram a encontrar um monte de comida, ouro, prata, roupas. O que eles fizeram? Comeram bastante, até porque leproso não ia na cidade, e a cidade não tinha o que comer, imagina a fome que estava.
Depois que eles comeram bastante, eles começaram a esconder. Falaram, vamos esconder para depois a gente pegar. Que é um instinto egoísta que muita gente tem quando ganha. Gente, a igreja está cheia de gente assim. Pessoas que chegam na igreja totalmente estouradas, e eu tenho propriedade, eu sou pastor há mais de 20 anos. A pessoa chega na igreja toda estourada, mas toda estourada. E Deus, gente, Deus restitui, Deus restaura. Olha, Deus faz coisas maravilhosas. Aí, basta ver os testemunhos da Universal, não são mentirosos não, tá, gente? São testemunhos verdadeiros. O problema ali está o foco. Mas Deus abençoa. Só que aí depois que a pessoa abençoa, ela faz igual a eles. Ela esconde tudo que Deus deu para elas. O instinto egoísta. Mas esses leprosos nos dão uma lição incrível. Olha só o versículo 9. Então disseram para os outros, não fazemos bem. Esse dia é dia de boas novas. E nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, dar aos porteiros da cidade, eles anunciaram dizendo, fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas como estavam. E chamaram os porteiros e o anunciaram dentro da casa do rei. Primeiro eles tiveram aquele instinto egoísta. Depois eles falaram, peraí, nós estamos errados. O povo está lá morrendo de fome e a gente está com provisão aqui. Como nós estamos sendo egoístas, um mal vai vir sobre nós. Nós temos que abençoar a outros, que é o que eles falaram. Vamos avisar na cidade, porque eles estão passando necessidade. Ou seja, vamos dividir com outros aquilo que nós conquistamos, só que não foram eles que conquistaram, foi Deus quem deu para eles. Oh, meu Deus do céu, eu vou te... não foram eles que conquistaram, foi Deus quem deu para eles. Sabe por que eu estou repetindo isso? Porque Deus é o mesmo. Gente, o Deus é o mesmo. O Deus que abençoou no passado ainda abençoa no presente. Mas eles só foram abençoados porque eles foram até a Síria, o acampamento sírio, com o risco de morrer. Mas eles falaram, vamos lá. E a Deus operou e a coisa aconteceu. Em nome de Jesus, vai acontecer na minha e na tua vida também, porque também nós não vamos parar. Amém? Nós não vamos deixar a luta nos parar. Nós não vamos deixar o abatimento nos parar. Nós não vamos deixar a tristeza nos parar. Nós não vamos deixar a angústia nos parar. Nós não vamos deixar a derrota momentânea nos parar. Nós não vamos deixar a notícia adversa nos parar. Nós não vamos deixar o sentimento que está machucando o nosso peito nos parar. Nós não vamos deixar o desespero nos parar. Nós não vamos deixar a rejeição nos parar. Nós não vamos deixar o abandono nos parar. Nós não vamos deixar a enfermidade nos parar. Nós não vamos deixar a dívida nos parar. Nós vamos em frente e lá na frente a provisão de Deus vai chegar na nossa vida em nome de Jesus. Quem toma posse disso aí glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia! Não pare, não pare, não pare! Oh, aleluia! Quando eles deram a notícia no portão, o soldado do portão mandaram avisar o rei. Quando avisou o rei falou assim, peraí, gente, é incrível o sentimento de derrotado de um rei. O rei pegou e falou assim, peraí, isso aí deve ser cilada. Os sírios, sabendo que a gente está no aperto aqui dentro, o que eles fizeram? Eles saíram para nos atrair para fora da cidade, e a gente sair deles, matam a gente. Porque o rei, gente, era um desviadinho. O rei era um desviadinho. Desviado não crê em Deus. Lembra lá no versículo 1 e 2? Que o profeta falou... Amanhã vai ter provisão. Ele falou do rei. Mas desviado não crê em palavra profética. Desviado não crê em promessa de Deus. Desviado nem guarda aquilo que Deus fala. E eu quero pedir para você, tenta se lembrar de quantas Deus não te livrou. Tenta te lembrar de quantas palavras Deus já não trouxe pessoas para falarem para você. Não deixa isso escapar do teu coração. Porque o Deus que prometeu é o Deus que cumpre.
Deus cumpre a palavra dele, amém, gente? Eu estava orando e falei, Deus, eu creio em suas promessas em minha vida. E eu lembro de promessas que eu recebi, de palavras que eu recebi, desde quando eu me converti. A mãe da pastora Edna, Enedina, uma bênção. Enedina chegou para mim, gente, eu não era nem obreiro, eu era segundo da Raquel na mocidade. Enedina chegou para mim e falou, eu nem tinha pregado ainda, você vai ser um evangelista. Eu olhei para nem saber o que era evangelista. Mas aquilo entrou assim, ó. Falei, não quero ser pastor, não quero ser presbítero, eu quero ser evangelista. E ficou aqui. Só que o que Deus tinha para mim era também o evangelista. Mas eu tomei posse, tanto que eu me lembro até hoje, gente, dessa palavra. Está guardada aqui. Quantas e quantas vezes Deus não falou comigo sobre... E eu sei que Deus usa homens e mulheres. E quando Deus te usar, por favor, entrega, tá? Não guarda, não. Pensou que você não ia ouvir, não, né? Quando Deus te usar, não guarda, entrega. Tem gente aí que nunca mais me falou de sonho, eu sei que Deus revela através de sonho. A Ruth, a Ruth é um instrumento de Deus, Deus mostra coisas através de sonhos. Vou falar, desculpa, vou falar. Deus mostra coisa para Ruth assim, através de sonhos, você não tem ideia. Eu não falei isso aqui, né? Porque a gente, né? Mas Deus mostra coisa. Quando Deus te mostrar, a gente fala, não guarda. Eu não duvido. Eu sei que Deus usa homens e Deus usa mulheres. Deus revela daqui para lá e de lá para cá, porque todos somos instrumento dele na terra, amém? Quando Deus te mostrar, entrega em nome de Jesus. Se a pessoa não acreditar, problema dela, tua missão é falar. Amém, gente? Vamos lá, para encerrar. O rei desviadinho não acreditou, mas sempre tem alguém que tem sabedoria. Deus dá sabedoria para as pessoas. O rei não ouviu, porque tem pastor que não ouve, mas Deus sempre usa alguém. Olha só que conselho no versículo 13. Então, um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 cavalos dos que restam aqui dentro. Eis que são como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui. E eis que são como toda a multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemo-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou como mensageiros após o exército dos sírios, dizendo: ide vezes. Olha só, o rei duvidou. Algum conselheiro do rei falou: rei, sei que você está duvidando, mas faz o seguinte, faz prova com Deus, envia algum soldado, porque se esse cara quis morrer, se fosse lá dos sírios, eles vão morrer de qualquer jeito. Ou seja, ficar parado não resolve. Alguém deu um conselho, gente. Existem pessoas que dão conselho para o nosso bem. E a gente tem que guardar aquele conselho no coração e colocar em prática na hora mais propícia. Mas nunca queira ser o dono, a dona da verdade. Porque às vezes Deus mostra coisas para as pessoas que a gente não está vendo. Amém? Que aconteceu com o rei. Aí o rei mandou, e agora nós vamos encerrar. No versículo 15 e 16, está assim: e viram após ele até o Jordão. E eis que todo o caminho estava cheio de roupas, lembra que eu falei roupas, e de aviamentos, que são os alimentos. E os sírios, apressados, se lançaram, e voltaram o mensageiro e anunciaram ao rei. Então, versículo 16, saiu o povo, saqueou o arraial dos sírios, e havia, olha lá, versículo 1, olha o que ele fala aqui no versículo 16, e havia 1 medida de farinha por 1 ciclo, e 2 medidas de cevada por 1 ciclo, conforme a palavra de quem? Opa, quando o profeta falou no versículo 1, não era o profeta, era Deus falando aquilo que ele ia fazer. E Deus cumpre a palavra dele. A Bíblia diz, em Jeremias capítulo 1, versículo 12,
Eu, o Senhor, velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus cumpre a palavra dele. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus falou, Deus vai fazer. Eu creio nessa palavra como revelação de Deus em nossa vida. E eu creio que Deus pode e vai fazer grandes coisas em nossas vidas. Toma posse disso em nome de Jesus. Agora eu encerro. Versículo 17. E puseram o rei à porta, o Senhor, em cuja mão se encostava. Quem é? Aquele lá do versículo 12, que falou, nem se Deus abrisse uma janela no céu. E o povo o atropelou na porta, e morreu, como falaram o homem de Deus. O que falou, o rei descia até ele. Escuta isso. Aqueles que duvidam da palavra de Deus, terão que ver a glória de Deus. Não duvide da palavra de Deus. Mas tem uma coisa, agora vem meu coração. Aqueles que duvidam que Deus é na tua vida, vão ter, como esse homem, vão ter que ver o que Deus vai fazer na sua vida. Vou repetir isso. Aqueles que, porque gente, tem gente que olha para a gente naquela situação adversa, a gente está ali, meu Deus, está dando tudo errado. Está dando tudo errado. Não tenho tempo para falar aqui, mas uma vez um cara falou para mim, eu era professor no Gil Vicente, em 98, faz tempo. Ele olhou para mim e falou assim, Wilson, pensei que você ia virar um bandido, hein? E hoje você é professor da minha filha. Aqueles que olham para a gente na situação adversa, vão ter que glorificar não a gente, porque não somos nada, mas o nome do Senhor que é na nossa vida. Aquele que fala, você não tem jeito, você é preguiçoso, você é preguiçosa, e você não consegue, você não faz, você não vai, eles vão ter que ver o que Deus vai fazer na tua vida, e eles vão ter que engolir, eles vão ter que engolir, porque o teu Deus é maior do que palavras negativas, o teu Deus é maior do que palavra de derrota, amém, gente? Não deixe essas pessoas que não acreditam como esse homem te pararem, te abaterem, deixe, mas confia no Deus que te chamou, no Deus que te escolheu e no Deus que vai contigo. Dá uma salva de palmas para Jesus.